Boa tarde, meu nome é Roberta Rodrigues de Almeida e vou falar sobre diretrizes curriculares de educação de jovens e adultos. O público-alvo são jovens, adultos e idosos, sujeitos de conhecimento e aprendizagem, onde se observa a condição socioeconômica, sua diversidade étnico-racial, territorial e cultural. É uma modalidade política pública e a história começou com a Lei Saraiva de 1882, que considerava os analfabetos como incultos, que não podiam votar. E foi incorporada essa lei com a Constituição Federal de 1891. A partir de 1925, com a reforma João Alves, houve o ensino noturno para jovens e adultos, somente para a classe dominante. A partir de 1934, com a Constituição, houve a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino básico, só que foi de forma incipiente. 1942 foi o marco propulsor da política pública, com o Fundo Nacional do Ensino Primário. Só que teve continuidade do analfabetismo devido à falta de vaga, escolas de péssima qualidade. Aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, incorporou-se também a educação de jovens adultos ao meio rural. Só que ficou o meio rural e o meio urbano somente na primeira fase, o ensino primário. Só a partir de 1960 que foi para o ensino ginasial também, a educação de jovens e adultos. Início da década de 60, com Paulo Freire, houve a pedagogia voltada para o que o aluno trazia para a escola. Foi uma política voltada para a demanda e necessidade dos alunos. E foi uma política em todo o país. A partir do golpe militar de 1964, suprimiu a experiência de Paulo Freire. Houve a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, que é o MOBRAL, que durou 15 anos e teve pouquíssimas alfabetizações. Era um modelo industrial urbano capitalista. Depois do golpe militar, houve a extinção do MOBRAL e passou-se a Fundação Educar, que é a Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos. Era um apoio técnico e financeiro às prefeituras. Foi a partir da Constituição de 1988 que a educação de jovens e adultos passou a ser reconhecida como modalidade específica da educação básica. E a Lei de Diretriz e Base da Educação de 1996 complementou-se essa modalidade de ensino. A partir de 1990, a escolarização de jovens e adultos passou para os privados de liberdade, tanto nas penitenciárias como nas unidades socioeducativas. A partir da diretriz curricular, a educação de jovens adultos não era uma forma só de reparação, mas também de continuidade. A partir da década de 90, começou-se a analisar também o analfabetismo funcional, aquele onde que as pessoas sabiam ler e escrever, mas não sabiam interpretar. A partir do ano 2000, quiseram combater o analfabetismo, erradicá-lo. A função social, formação humana e acesso à cultura. Visa atitudes éticas e compromisso com a autonomia intelectual, sujeição ativos, criativos e democráticos. Artigo 37 na Lei de Diretriz e Base da Educação coloca a educação de jovens adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade ao ensino fundamental, analisando o perfil dos educandos, a idade, o nível de escolarização, cultura, ocupações e motivações. O perfil do educando. Ingresso prematuro no mercado de trabalho, evasão ou repetência que fizeram com que procurasse educação de jovens adultos. Quais são as orientações metodológicas? Visa a cultura, o trabalho e o tempo. Cultura, medir o indivíduo e a sociedade. O tempo, tempo físico, que vou falar mais para frente o que significa. O vivido é aquele que o que o aluno traz de conhecimento. E o pedagógico, com base nesse vivido, que reorganiza o currículo. E principalmente o trabalho. A pessoa do EJA busca melhorar no mercado de trabalho, mais autonomia e emancipação. E o currículo, então, é voltado para a seleção de cultura e perfil dos educandos. Democratiza o saber, a cultura e o conhecimento. O currículo ele é em três fases. O formal, o vivo e o oculto. O formal é aquele pela legislação e os estatutos também. O vivo é aquele que a ação, o sujeito ativo, aquilo que o educando traz de bagagem para poder desenvolver o currículo. E o oculto é aquele não explicitado no formal.
O oculto, ele visa, por exemplo, a organização das aulas, a entrada dos alunos, esse tipo de coisa. Relação entre cultura, conhecimento e currículo. Reflexão na diversidade cultural. O que é o trabalho para os jovens e adultos do EJA? É uma melhoria da qualidade de vida e o acesso aos bens produzidos pela humanidade. Então, a função do trabalho é uma relação com a produção de saberes. Quais os saberes adquiridos na informalidade de comunidades indígenas, dos privados de liberdade, comunidades ribeirinhas, suportadores de necessidades especiais, trabalhadores sazonais, é o que vai dar base para o currículo e a organização das aulas. Também o que vê, a parte física, como eu falei anteriormente, a parte física do tempo escolar, que é o calendário, e o pedagógico, que é o processo de formação e autoconhecimento do educando. O que é o conhecimento escolar para o educando? É o que ele tem de experiência, mas o que vai ser adquirido nas aulas. O conhecimento é uma prática pedagógica emancipadora, que vai inseri-lo na sociedade como cidadão. Visa a política, a economia científica, que é o saber da ciência, e o ético social. Para a seleção de conteúdos e as práticas, são 4 critérios. Os saberes dos educandos, como vai ocorrer o processo de ensino-aprendizagem, a organização desse ensino, e atividades, e a articulação desses conhecimentos. A avaliação ainda é tradicional, ou seja, o professor controla o processo. O que seria o ideal? Conteúdos reflexivos, relacionais e compreensíveis.